Alô a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos ao sexto episódio das Reflexões da Semana em modo vídeo e em modo podcast. Depois de uma semana de pausa, estamos de volta e hoje decidi trazer-vos um bocadinho da partilha da minha experiência, de como eu comecei a minha mudança e continuo, porque na realidade a forma como eu vejo este estilo de vida é constante mudança, constante aprendizagem. Nunca me focar demasiado nas etiquetas e nas definições e sim focar-me na minha vontade de pesquisar e de querer ser e fazer melhor. Então, o que aconteceu comigo? Primeiro, eu vi um documentário e chegaram-me algumas informações sobre como funcionava a indústria dos laticínios e eu deixei de beber leite. Eu tinha deixado de beber leite ainda antes de me tornar vegetariana. Até principalmente no início foi por uma dieta em específico e depois de ter visto o documentário deixei de consumir leite. Não me recordo, penso que até ao dia em que me tornei vegetariana posso ter se calhar consumido algumas vezes, mas já tinha essa consciência, ou seja, foi aí que me despertou a sensibilidade, foi aí que a minha sensibilidade para com os animais começou a ganhar forma, em que eu comecei a rejeitar os argumentos de conforto e de facilitismo que são impostos todos os dias nas escolas, no geral, nos restaurantes, em família, seja em casa, seja em encontros familiares com mais gente, em que nos reunimos de uma forma tão portuguesa, sempre à volta de uma mesa e nos focamos tanto na comida. Foi aí que eu comecei a ganhar mais consciência e a dar mais valor à minha sensibilidade. E eu lembro-me que comecei gradualmente a ir cortando as quantidades de animal que eu comia, carne ou peixe. E neste caso, em minha casa, eu sempre consumi mais carne do que peixe. E sei que houve uma altura, um jantar em que eu cheguei à mesa e eu costumava tirar. Chegou a altura em que eu só tirava como se fosse um terço, um bocadinho mesmo do bife. E eu cheguei à mesa e disse assim: a partir de hoje eu não como mais carne. E é engraçado porque eu não vos sei precisar o dia em que foi. Não vos consigo precisar. Sei mais ou menos a altura, mas aquilo foi tão natural que eu não vos consigo dizer foi no dia X, porque eu sei que há pessoas que marcam o dia e depois comemoram às vezes aniversário da mudança e realmente é uma altura de uma espécie de renascimento. É uma espécie de encontro connosco mesmos. Mas foi uma coisa tão natural e que eu não vos consigo precisar o dia em que foi. Mas foi aí que eu decidi parar de comer carne e uns dias depois, uma semana depois talvez, decidi que também queria parar de comer peixe. Portanto, estas duas foram as minhas mudanças iniciais, sem ser o leite que eu já não consumia em leite, ou seja, os derivados eu continuava a consumir. E eu depois de ter deixado de comer o peixe, de ter definido que não ia comer mais peixe, ou seja, iniciei uma dieta ovo-lacto-vegetariana em que consumia ainda ovos e derivados de laticínios e eu defini, se eu algum dia tiver mesmo muita vontade de comer alguma coisa, eu não vou pressionar-me para não fazer, porque eu já tinha experimentado algumas dietas, sempre tive alguns complexos com o meu corpo e já tinha experimentado algumas dietas em que eu tinha notado que quando eu pressionava demasiado, eu criava traumas e repulsa. E eu não queria criar nenhum trauma nem repulsa em relação a isto, porque eu realmente queria isto. E eu, primeiro, defini o meu objetivo. Eu sabia aquilo que eu queria, eu tinha percebido porque é que eu queria mudar e iniciei a minha mudança. E deixei sempre muito claro para mim mesma que para esta mudança fazer sentido na minha cabeça, eu também ia ter de agir de uma forma que fizesse sentido sempre em relação a mim, em relação à forma como isto se vai construindo na minha cabeça e em relação, ao mundo. E pronto, basicamente comecei com uma alimentação ovo-lacto-vegetariana, em que consumia ainda ovos e derivados, ou seja, ainda consumia iogurtes. Depois comecei a reduzir nos iogurtes e a trocar pelos iogurtes de soja.
E também comecei a reduzir depois, ou seja, foi um processo, fui reduzindo depois no queijo, também comecei a inserir mudanças no queijo, passei para experimentar o queijo vegan de algumas marcas e chegou a uma altura em que deixou de fazer sentido para mim continuar a consumir derivados e ovos e eu parei completamente de consumir derivados e ovos, então passei para uma alimentação completamente livre de produtos de origem animal. Mas lá está, isto foi um processo, não foi de repente. Como eu continuo a dizer, não vos consigo precisar a altura. Sei que quando eu iniciei o Vlog Octavo Vegetariano talvez tenha sido à volta de uns 2 anos e tal, 3. E a alimentação completamente sem origem animal talvez há menos de 1 ano. Portanto, como veem, as coisas não acontecem do dia para a noite, não acontecem de forma igual em todas as pessoas. E isto foi sempre tudo ganhando forma, com procura de informação, com testemunhos, ou seja, com o querer ser melhor. Por isso é que eu digo que eu identifico-me sim com a parte de mostrar aquilo que eu faço e partilhar a minha caminhada e tentar sempre fazer melhor. Não me identifico com o bater no peito e dizer aquilo que eu sou ou aquilo que não sou, porque se eu mudo e melhoro, eu não sou a mesma coisa que sou hoje do que fui ontem, não é? Então, para mim, valorizo muito mais e identifico muito mais com a atitude do que propriamente com a teoria. Nem todos os dias são assim, também devo dizer-vos. Há outros dias em que eu foco muito mais em informação, há outros dias em que eu me vou focar muito mais em atividade. No podcast e no vídeo é exatamente a mesma coisa. Tenho vídeos que estão muito mais teóricos, tenho vídeos que estão práticos, portanto, porque nós não somos todos iguais, nós mesmos não somos sempre iguais todos os dias e é importante percebermos isto, que não somos perfeitos e que a única coisa que tem de nos unir é que queremos ser melhores e queremos liberdade para todos os seres. Isso é o mote principal. E pronto. Eu queria também, assim muito resumidamente, esta é a minha experiência e eu queria só dizer-vos que não fiquem com a ideia de que as pessoas que tentam partilhar com vocês estão de um pedestal a querer julgar-vos, porque nós já estivemos nas posições em que vocês estão. Eu já estive em todas as posições em que vocês estão. Eu já estive numa posição em que o único impulso que eu tinha era que comer carne era normal. Era que o sofrimento que eles obtêm é normal porque sempre foi assim e não há nada que nós possamos fazer. Eu já tive momentos em que eu me senti tão impotente que eu não pensei realmente porque é que eu vou mudar, o que é que eu posso fazer, que diferença é que eu posso fazer. Eu já estive nesses lugares todos e agora estou aqui. Portanto, não se sintam pressionados quando nós vos tentamos educar, não num sentido superior, mas num sentido de bora lá, eu sei pelo que é que tu estás a passar, porque eu já estive aí. Pelo menos, quando ouvirem as minhas coisas, é esta a minha intenção. Eu já estive aí, já estive nesse lugar. Por isso é que eu insisto tanto para não tenham medo de mandar mensagens, não tenham medo de partilhar comigo, não tenham medo de me fazer perguntas, porque eu sei que às vezes podem achar que perguntas ou partilhas de género, olha Margarida, tu falaste sobre isto, mas eu tinha ouvido que era assim, eu não vou levar a mal. Porque senão não faz sentido aquilo que eu estou a fazer. Se eu estou a lutar pela liberdade e depois não vos vou querer ouvir, não faz sentido. E isto também é um processo. Nem sempre eu pensei assim, nem sempre eu consegui ouvir toda a gente, porque há muitas fases quando acontece esta mudança e nós nem sempre vamos ter a sorte de nos cruzar com pessoas que querem realmente ouvir-nos, que querem realmente o nosso bem, que querem realmente aceitar-nos, e isso pode criar negação e atitudes menos positivas no futuro, mas depois nós também aprendemos que não chegamos a ninguém quando não ouvimos e chegamos a muito mais gente quando ouvimos e quando partilhamos. E pronto, eu criei entre aspas, um mini guia com 5 passos, tá? Que eu aconselharia para quem quer iniciar esta mudança. Então o primeiro passo que eu aconselharia seria procurar documentários, estudos e seguir páginas informativas. Nós atualmente temos a plataforma do Instagram, que é aquela que eu mais utilizo para procurar informação, mais relativamente a receitas, obviamente. Tudo o que é mais técnico eu procuro em livros e na internet, ou seja, no motor de busca normal.
Não sei o que quer dizer normal, mas pronto. Mas atualmente o Instagram é tão completo, há páginas tão completas, e eu vou sugerir-vos, está bem? E o objetivo deste primeiro passo é, com isto, com esta informação sobre o que se passa, vocês definirem o vosso objetivo. Essa é a parte mais importante. O vosso objetivo e os objetivos que vão surgindo depois daí. O vosso primeiro objetivo pode ser: eu não quero magoar mais animais. Objetivo 1. Eu quero reduzir o consumo de carne e peixe. Objetivo 2. E começam a trabalhar nesse objetivo. Passado algum tempo, vocês continuam a investigar, continuam a ver documentários e dizem: eu não quero consumir mais laticínios nem derivados. Objetivo 3. Ou seja, vocês estão a colocar aquilo que vocês querem fazer. Vocês não estão só a ir fazer um bocadinho porque estão a ser levados por alguém ou porque não estão a pensar, porque realmente isto é uma mudança profunda, isto é uma mudança pessoal, isto não é só aquilo que nós fazemos sem pensar primeiro. Óbvio que através da ação vai ser aquilo que vocês vão impactar diretamente, mas primeiro vocês têm de perceber aquilo que vocês estão a fazer. Então, eu aconselharia, para esta parte mais informativa, no Instagram, aconselharia o perfil que eu já sugeri aqui há uns dias da vegan nutricionista Cláudia, que tem muita informação e tem parte de nutrição, que é também uma fonte muito importante para vocês entenderem logo quando iniciam esta mudança. Tem todos os dados que vocês precisam para fazer a transição, e o perfil de um rapaz que se chama João.269, que ultimamente eu tenho acompanhado muito porque ele tem feito diretos incríveis sobre um estilo de vida vegan e sustentável, com pessoas diferentes, com temas diferentes. Portanto, se vocês forem ao perfil dele, à parte do IGTV, tem lá diretos muito interessantes que vocês podem acompanhar, e se agora tiverem mais tempo, é ótimo para vocês ficarem informados, porque as conversas são realmente interessantes. Acho que disse interessantes algumas vezes, desculpem. Então, o segundo passo seria seguirem e procurarem receitas ou perfis no Instagram, vou-me repetir, em que vocês possam inspirar e de onde vocês possam tirar receitas que vocês achem mais simples e que tenham ingredientes mais acessíveis, seja em termos de preço, seja em termos de proximidade, porque nem todos vivemos nos mesmos sítios, nem todos temos acesso à mesma oferta comercial, e também vamos começando a perceber quais é que são os ingredientes mais fáceis de comprar para nós. Eu aconselharia no início em inserir mais vegetais na alimentação, ou seja, refogados de vegetais, massas com vegetais e legumes, lasanha de legumes, percebem? Ou seja, ir substituindo em receitas que já fariam antes, substituir por vegetais. E obviamente que a partir da informação que vocês obtiveram no início, os vegetais que vocês mais gostam, aos quais vocês não são alérgicos, sei lá, tudo isso que vocês possam ter informação, e para uma primeira substituição. Neste segundo passo, eu aconselho 2 perfis também. O primeiro é Vegan Nutricionista Cláudia, outra vez, que ela tem também várias receitas acessíveis e fáceis de fazer. E o segundo é o da Maria Mel Falcão, que também é um perfil muito interessante, com receitas igualmente acessíveis e fáceis de fazer. E eu acho que são 2 perfis que fazem um ótimo trabalho no descomplicar e desmistificar daquela base que não é real, de que a alimentação em base de plantas, seja vegetariana, seja vegana, que é aborrecida, que é muito fora de alcance. Portanto, são 2 sítios ótimos para começar. Depois, o terceiro passo seria, então, fazer uma lista. E nessa lista vocês vão buscar os ingredientes às receitas que vocês viram e que vos agradaram. É importante vocês terem em conta que convém verem receitas de pequeno almoço, de snacks, de almoço, de jantar, e a partir daí construir uma primeira lista de supermercado para vocês fazerem as vossas primeiras compras de alimentação de base vegetal. Quarto passo. Perceberem o vosso gosto pessoal e tentarem entender aquilo que vai ser mais difícil de deixar. Ou seja, no meu caso, o mais difícil de deixar, e não porque eu queria deixar e lutei, porque assim que eu percebi que não queria deixar, eu deixei e não voltei a ter vontade de comer, foram os chocolates, os doces. Então, o que é que eu fiz? Como eu sei que gosto muito de doces, de bolos, e eu era aquela pessoa que comia muito chocolate, ainda como, mas agora
não como chocolate que tenha leite. Eu comecei a procurar mais receitas doces e perceber que ingredientes é que levam, de que forma é que eu posso substituir, que alternativas vegan é que há. Portanto, consumo chocolate negro, consumo chocolate de marcas que sejam vegan, chocolate com coco, e é engraçado que eu antes nem sequer gostava de coco. Então, eu percebi que essa ia ser a parte mais difícil, então eu comecei a investir mais profundamente em coisas, em alternativas que me iriam deixar mais confortável e que não me iriam deixar a pensar, oh meu Deus, eu quero comer aquilo. E mais uma vez, eu nunca coloquei pressão em cima de mim mesma e eu no final já vou falar melhor sobre isto, mas realmente assim que eu decidi que não ia voltar a consumir chocolate, que foi quando eu decidi que ia cortar mesmo com tudo aquilo que eu ainda comia de origem animal, eu não voltei a comer doces de origem animal. E por último, o quinto passo, eu diria procurar marcas vegan, seja de lojas no Instagram, como por exemplo eu já vos sugeri a loja Pistácio, como lojas de outras áreas. Por exemplo, uma das áreas onde eu penso que há menor transparência e às vezes mais dificuldade na percepção se são vegan e cruelty free, ou são só uma ou são só outra, a área da cosmética, por exemplo, mas hoje em dia já são mais acessíveis. Comprar, por exemplo, shampoos sólidos, vegan e cruelty free, seja, quem diz shampoos diz condicionador, sabão, cremes, maquilhagem, roupa. E eu esta semana por acaso estive a debruçar-me algum tempo sobre o assunto, mas a pesquisar, está bem? Não tenho como falar disto porque realmente é das áreas onde eu sinto mais dificuldade e por isso mesmo também estou a debruçar mais sobre ela. E eu comecei a seguir dois perfis, um é da Tânia, e eu agora já não me lembro do resto do nome no Instagram, mas eu vou deixar aqui. É o da Tânia e outro que é a Raposa Herbívora. A Tânia fala muito sobre a parte da moda e dá dicas ótimas, e tanto moda vegan como moda sustentável, o que é super interessante e completo. E a Raposa Herbívora debruça-se também muito sobre a parte da cosmética, também vegan e sustentável, o que também é muito interessante e completo. Portanto, seria ótimo vocês seguirem estes dois perfis. Sei que a Raposa Herbívora depois também tem um blog com listas de marcas cruelty free, de marcas vegan, portanto, top para acompanhar e para tirarmos as nossas dúvidas. E pronto. Englobando isto tudo, eu já tinha sugerido também aqui, mas há um desafio, que é o desafio vegetariano, gratuito, que vocês podem... em que vocês podem inscrever e vocês têm acesso a uma série de coisas, têm acesso a acompanhamento, a receitas diárias e vocês podem iniciar a vossa caminhada desta forma. Sei que no início vocês podem escolher, qual é o tipo de alimentação que vocês têm, qual é o tipo de alimentação que vocês querem e a partir daí também seria um bom ponto de partida caso este guia não faça tanto sentido para vocês e vocês prefiram estar a receber diretamente receitas e guias. O desafio vegetariano é um ótimo começo, também vou deixar de novo o link aqui na descrição. E o mais importante, eu diria, é não colocar pressão. Porque apesar de ser urgente, nós também temos de entender que o respeito por nós mesmos vai ser sempre um ponto fulcral na nossa mudança em termos de eficácia, desculpem, que branca, de eficácia. Porque, como eu disse, eu, pela experiência de outras dietas, sabia que se eu colocasse demasiada pressão em mim mesma, eu ia criar repulsa, ia criar traumas e isso podia fazer com que eu quisesse parar com a minha mudança ou que eu ficasse estressada ou que eu acabasse por não ficar saudável na mesma e ter, por algum motivo, deixar esta mudança e eu não queria nada disso. Então... eu primeiro, quando iniciei a mudança para o Ovo-Lacto, eu pensei, não vou colocar nenhuma pressão em cima de mim mesma. Se eu algum dia quiser consumir algum produto, mesmo de uma forma sôfrega, eu se calhar vou permitir-me a fazer isso. Nunca aconteceu. No entanto, devo dizer-vos que depois de eu ter deixado de comer peixe, houve algumas vezes em que eu em que eu consumi. Mas por vários outros motivos. Por uma vez fui num restaurante em que eu não tinha mais alternativas e eu comia peixe ou comia uma omelete, porque eu ainda consumia ovos, mas a omelete, como vocês se calhar sabem, às vezes é muito oleosa e eu preferi o peixe. Mais uma vez, nós não somos perfeitos. E
não importa esse erro, se eu estivesse ainda a chorar sobre esse erro desde que eu o cometi, agora não estava aqui. E quando eu deixei de comer principalmente os chocolates, eu disse, ok, se eu algum dia sentir mesmo muita necessidade, eu, desta forma sôfrega, eu vou-me permitir. E eu posso dizer-vos que eu, Margarida Gonçalves, que sempre gostei muito de chocolates no formato não vegan, dos doces, eu nunca voltei a ter vontade de comer. E isto porquê? Porque eu sabia quem é que eu queria ser, eu sei quem é que eu quero ser, eu sei para onde é que eu estou a ir, eu sei onde é que eu quero chegar. Por isso é que é tão importante nós termos um objetivo bem definido. Ter um objetivo e não colocar pressão talvez sejam as duas partes mais importantes. Porque vocês vão estar livres dentro da vossa mudança. Vocês não vão estar a colocar pressão sobre vocês mesmos. E se estiverem a ver páginas ou a ver pessoas que se calhar vos estão a pressionar de uma forma que não é saudável, talvez não sejam as pessoas certas para vocês seguirem. E vocês também vão acabar por encontrar realmente pessoas com as quais vocês se identificam e que fazem mais sentido na vossa vida e na vossa mudança. Bem, não quero alongar muito, desculpem, espero que este vídeo tenha sido útil. Eu vou deixar na mesma, aqui no final, 2 sugestões de receitas e os respectivos ingredientes. Portanto, eu hoje vou fazer um bocadinho diferente, vou-vos dar 2 receitas para fazer com quinoa, uma receita quente e uma receita fria e os respectivos ingredientes de cada uma. E pronto, eu espero que isto tenha sido útil mais uma vez. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, podem falar comigo. Este vídeo também foi importante para mim, se calhar foi a primeira vez que eu partilhei assim desta forma a minha caminhada, de forma mais pessoal. Mas espero que faça sentido e que continuem a ouvir-me, a ver-me e a partilharem para isto chegar a mais pessoas e para mais pessoas entenderem que se calhar está na altura de começar. É este o ponto. Está na altura de começar, seja por onde for. E é isso. Sejam fiéis a vocês mesmos, estamos juntos e estamos a ser cada vez melhores a cada dia que passa. Beijinhos e até para a semana.